Então é isso, pessoal. Boa tarde. Já estamos gravando aqui a aula. Vamos começar o dia de hoje. Nós temos duas coisas hoje no dia. Uma é esse começo aqui comigo e depois vocês vão assistir a aula que aconteceu mais cedo do professor Felipe. Muito legal, bastante interação com os alunos da manhã. E aí, como eu já havia dito, alguns palestrantes não conseguem vir à tarde. A gente fica na sequência de ou assistir de manhã ou assistir à noite, né? E quem não puder assistir a gravação, eu já vou disponibilizar a gravação da manhã. Deu certo para gravar de manhã e já subi essa aula no link no YouTube. Então, assim que eu acabar a parte de hoje, eu vou colocar aqui, disponibilizar para vocês um tempo para assistir a aula do professor Felipe. Qualquer coisa, vocês já venham aqui, vou ficar com as mensagens do Teams abertas até o final do nosso encontro, tá? Dá bastante tempo. Na semana passada, eu falei com vocês sobre o arquivo que eu estou colocando na tela agora, e era um arquivo que a gente conversou sobre liderança, gerenciamento de equipe e liderança. E compartilhei com vocês um ponto de vista muito, muito pessoal de achar que a educação física, por uma análise real de dados do que acontece no dia a dia, uma educação física é uma disciplina da área da gestão, principalmente gerenciamento de pessoas, né? E um gestor de pessoas, equipes ou individuais, né, individualmente falando, ele é um líder, não tem como não. E a gente falou um pouco sobre as habilidades do líder, das características do líder. E resumindo, rapidão, falando um overview da aula passada, a gente viu também que as habilidades de autodesenvolvimento do líder, elas são muito importantes, porque o profissional de sucesso é um profissional que hoje, não hoje, né? O profissional de sucesso é um profissional que conseguiu se autodesenvolver ao longo do tempo e ele consegue ter um pouco mais de clareza desses steps aí, ó, desse monte de degrau nessa viagem, um pouco mais do que as pessoas, né? Essa clareza um pouco maior do que as pessoas que a gente analisa lá no final do período, do prazo, né? Do tempo dela, não é uma pessoa considerada uma pessoa de sucesso. E aí, quais são esses fatores? A gente observa fatores comportamentais. A gente chama de soft skills, habilidades emocionais e comportamentais, que não necessariamente são desenvolvidas num curso formal ou não tem tempo, às vezes, de desenvolver na graduação. O curso que vocês estão fazendo de educação física, ele tem até um pouco mais do que alguns outros cursos. A metodologia que vocês estão inseridos, ela também tem um pouco mais de desenvolver essas competências, essas habilidades, né, soft skills, que o mercado exige, né, que ele chama de habilidade do profissional do futuro, que a gente sabe que é o profissional do presente, mas não dá para trabalhar isso de forma aprofundada na graduação. A graduação é um curso generalista, não é um curso especialista. Então, a gente precisa entender que algumas coisas também a gente só vai desenvolver com o tempo, né? O tempo ele vai ajudar muito nesse processo. Falamos um pouco das habilidades de comunicação, que com o momento digital a gente vem tendo complicações nessa comunicação. Falei com vocês que os meus clientes, quando a gente tem problema com um cliente aqui na empresa, 99,9%, para não falar 100% das vezes, são problemas de comunicação, que quando a gente aproxima a comunicação, a gente alinha a frequência de comunicação, os problemas são sanados, via de regra, ou é uma expectativa... Oi? Oi, oi? Alguém falou aí? Não, foi um barulho da tua hora. Tá, foi algum microfone que deve ter aberto aí. Então, quando a gente alinha essa comunicação,
Aqui, por exemplo, nosso exemplo que a... Peraí, gente, acho que entrou um passarinho aqui na minha... Peraí, rapidinho. Caraca, foi muito perto. Viu onde ele estava? Que susto! Ele estava, acho que na outra janela aqui. Grande, hein? Muito alto. Quer que eu faça? Ixi, cara. Foi, gente. Parou um passarinho aqui do lado da janela, deu um maior canto grande. Felipe, tem mó barulhão aí, mó barulhão. Vai acabar o barulhão. Mó barulhão aí. Acabou, não acabou? Não acabou agora? Parou. É isso. Mas vamos lá. Então, quando a gente alinha essa comunicação, a gente percebe que, cara, boa parte dos problemas eles acabaram. E hoje, com o digital, né, a gente tem até um ditado: o digital aproximou quem estava longe e distanciou quem estava perto. Às vezes a gente está numa mesa, no restaurante, está cada um no celular, falando com pessoas que estão do outro lado do mundo, assistindo conteúdo de gente que a gente nunca viu, mas não está conversando entre si na mesa, né? Então, a comunicação também ficou complicada. Uma comunicação textual, por exemplo, o WhatsApp, às vezes deixa muito a desejar, e uma ligação resolveria um problema, um mal-entendido. Enfim, o líder precisa estar atento a isso, porque um líder ele é um bom comunicador, isso é um fato. Ele deve ter essas habilidades bem desenvolvidas, tá? Falamos um pouco sobre aspectos que a gente desenvolve que a gente nem sabia que a gente tinha, outros que a gente precisa ficar atento para não exacerbar esse aspecto, porque às vezes a gente também nem sabe que tem uma coisa negativa, e a gente precisa estar atento que a posição que a gente ocupa, professor de educação física, professor de modo geral, ele precisa inspirar pessoas, trazer essa também liderança pelo exemplo, e uma liderança que inspire pessoas, ela é muito mais duradoura do que uma liderança, por exemplo, hierárquica. Alguém aqui tinha dado um exemplo, foi nessa turma, se eu não me engano, que trabalhou nos Correios, ou foi na turma da noite. E, cara, ele tinha que engolir o gestor dele porque o cara estava lá por hierarquia, não por nenhum tipo de merecimento. E era uma pessoa super complicada, ninguém parava no setor dele, todo mundo pedia transferência. Enfim, não é esse tipo de liderança que a gente está falando, principalmente no mercado privado, onde você precisa estar sempre atrás de pessoas que te comprem, né? E ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém. E o terceiro ponto, assim, o líder precisa ter essa visão para frente, né? Olhar, foco no presente orientado ao futuro, foco na solução, não ficar preso no problema do passado. Mas é porque, cara, beleza, passou, como é que resolve? Como é que a gente vai adiante? Também ficando claro que olhar para frente não significa que você esquece de olhar o caminho, né? Eu já tive um líder que era isso, ele tinha uma visão excelente, que ele conseguia olhar, cara, quilômetro, anos de distância, mas ele não conseguia ver o caminho. Então era uma megalomania que você falava, cara, beleza, você está vendo lá na frente, mas e aí, como é que faz para chegar lá? É preciso estar claro isso também, tá? Falamos um pouquinho desse tipo de pensamento, né? Fora do padrão, você pensar não fora da caixa, né? Mas aquilo, existem outras maneiras de alcançar esse objetivo. Será que dá para fazer diferente do que vem sendo feito? Eu posso estar numa posição de diferenciação? Eu posso me posicionar como algo essencial onde ninguém está? E aí a gente começa a ver também, né? Quais são os nossos diferenciais, o que a gente quer comunicar, para quem a gente quer comunicar. Isso tudo faz parte também de um processo de liderança. No mínimo, a autoliderança, gestão da sua própria carreira. Assistimos um vídeo sobre uma dinâmica de comunicação que era do telefone sem fio, lembra? Começa com
com uma mensagem, termina com uma mensagem completamente diferente. E é isso que a gente está acontecendo hoje nas redes sociais. Você quer vender uma coisa, mas a mensagem está chegando completamente diferente. Você está vendo um assunto com uma visão totalmente... Oi? William? No final já é fofoca, no final já é fofoca. Não é nada que começou. No final já é uma coisa que não tem nada a ver, a história não tem nada a ver. Mas às vezes a gente comete esse deslize, né? Às vezes a gente está vendendo alguma coisa, mas a mensagem que está chegando lá na ponta está totalmente diferente do que eu estou vendendo. Eu lembro até hoje, eu tive já uma aluna daqui da Celso, que a rede social dela era só loucura, só coisa assim que não estava muito alinhado com qualidade de vida e saúde, né? E prática, uma vida saudável, não estava. A rede social dela era um caos, assim, sabe? E aí, do nada, ela se forma, aí ela mete uma foto dela com a beca e um cartaz na mão, que ela pagou o conteúdo do cartaz, e assim, me contrate para treinar comigo. Eu fico pensando, né? Alguém que entra vê, por exemplo, ocasionalmente vê aquele post dela, legal, tá oferecendo aqui um negócio. Aí vai olhar o restante da rede social dela. Será que ela acha que ela ia vender alguma coisa para alguém? Primeiro, com aquela abordagem de venda. Segundo, com aquela comunicação que ela estava tendo ali. Ou seja, é uma ineficiência muito grande. E assim, foi minha aluna. Em teoria, ela já ouviu esse papo que vocês estão ouvindo aqui. Que você precisa ter uma comunicação assertiva. Então, enfim, são pessoas que realmente não absorvem conhecimento. Ouve, finge que entendeu e por aí vai vivendo. Óbvio que o resultado dessas pessoas também condiz com as ações dela. A lei da colheita e plantio, né? Porque ela está colhendo o que ela planta. Então, se ela plantou uma coisa básica, ela vai colher uma coisa básica. Tudo bem. Só não queira colher algo diferente daquilo que você está plantando. Então, isso aí é insanidade, não é lógica, né? Modelo de gestão daquele de comando e controle, ele está sendo substituído com agressividade até pelos modelos novos, o modelo de parceria, o modelo de compartilhamento de propósito, o modelo de vamos que eu estou junto, eu te ajudo e por aí vai, né? E hoje a gente vai falar um pouco da gestão em fitness antes de eu liberar aqui o conteúdo do professor Felipe. Só ver se ele já está no ar. Já está no ar. O link já está funcionando, porém, vamos continuar aqui. Quando a gente fala do modelo de gestão em fitness, a gente está falando também de gestão na licenciatura. Tá? O fitness era o nosso mercado. O mercado da licenciatura também vou chamar o agora, nesse momento de fitness. Embora aqui não tenha ninguém fazendo a licenciatura, né? Tá todo mundo fazendo bacharel, né? Nessa turma. Só bacharel. Tá. Eu acho que o Denis já tem formação em fitness, não é isso? Em licenciatura, não é isso? Eu tenho. Já sou formado em licenciatura. Tá. Mas vou assumir, então, que é o mesmo mercado, tá? Uma empresa é uma empresa, seja ela um botequinho da esquina quanto um hospital. Os princípios empresariais são o mesmo. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava no Procardíaco, com reabilitação cardíaca, e o meu modelo de faturamento lá era, eu atendia paciente, eu tinha um horário específico. E aí, dependendo, no final do mês, eu contabilizava quantos atendimentos eu fiz. Então, o paciente ele não tinha um horário. Então, o paciente que aparecesse naquele horário, óbvio que a maioria deles frequentavam sempre o mesmo horário, por uma questão de logística, mas não era obrigatório. Então, se aparecesse num mês 12 atendimentos, no outro mês 2 atendimentos, um atendimento, ia ter uma diferença salarial, né, que não era salário, era de produção, referente àquilo. Então, no final do mês eu contabilizava lá, sei lá, 35 atendimentos. E eu recebia por atendimento, né, que a gente chamava de atendimento. O paciente foi lá e fez uma sessão com a gente. E aí, uma vez eu lembro que eu tinha feito, sei lá, no mês, uns 30 e poucos atendimentos, e aí, quando chegou o pagamento, chegou lá menos da metade, tipo, sei lá, 15. Aí o cara, estranhei, né?
E, cara, como assim, 15? Aí eu fui falar com um dono do setor lá, era um terceirizado, né, do Procardíaco, não é um CNPJ à parte. Ele falou, não, tá certo. Eu falei, não, atendi aqui e tal, não sei o que. Ele falou, não, o plano de saúde não repassou o pagamento deles e por isso. Eu falei, não, tudo bem, agora o senhor está me explicando, mas eu não tenho nada a ver com o plano de saúde. Aí ele, não, eu sei que você não tem nada a ver. É só que o plano de saúde não pagou até agora, então não tem como pagar. Eu falei, não, tem como pagar. De novo, eu não trabalho pelo plano de saúde. O meu trato aqui não foi quando o plano de saúde pagar os atendimentos que você fizer, você recebe. Não, meu trato foi você trabalha por produção. Se você produzir 30 atendimentos, no dia X você recebe 30 atendimentos. Se você produzir por 8 atendimentos, você vai resolver 8. E não dependente do plano. Porque se eu dependesse do plano, eu não preciso de você. Eu faço atendimento direto. Eu atravesso a tua empresa. Aí ele ficou me olhando, era um senhorzinho, né? Ele, não, professor, você não está entendendo. O plano de saúde não me pagou. Eu falei, não, o senhor que não tá me entendendo. Eu não trabalho para o plano, eu trabalho para a Prograf, que é a tua empresa. Você precisa me pagar, independente. Eu não falo para o paciente, deixa eu ver aqui qual é o seu plano. Aí, Unimed, então volta que eu não vou te atender, que você não paga em dia. Não, eu não faço isso. Todo mundo que bate aqui a gente atende. São pacientes do senhor. Não faz diferença para mim se ele é do plano, se ele é particular. E o contrato, o combinado foi outro, né? No contrato é diferente. Aí ele, o senhor está achando que o senhor está na academia? Eu falei, não, estou achando que eu estou numa empresa. E uma empresa funciona exatamente da mesma forma. Você tem custos fixos numa empresa que você não está levando em conta. Seu custo fixo é sua folha de pagamento. Sua folha de pagamento trabalha em função de atendimento. E não em função de repasse de plano. Isso não é problema meu, isso é um problema seu. O meu problema é fazer o atendimento e receber. Aí ele ficou me olhando. Aí na outra semana meu cargo estava à disposição, né? Ele começou a procurar pessoas para o meu cargo. Aí as pessoas dos outros horários vieram falar comigo. O doutor aqui veio oferecer para mim o teu horário. Você está saindo? Eu falei, não. Ué, mas por que ele fez isso? Eu expliquei. Eu falei, olha, e aí ele me pagou no dia seguinte. Aí eles, caraca, ele me atrasa direto. Ou seja, todo mundo começou a pressionar ele para ele pagar o que ele combina com as pessoas. E aí ele passou a se organizar e entender que empresa tem custo fixo, tendo cliente ou não. Ponto. É o risco do negócio dele. Então, assim, independente se é um boteco, um hospital, uma academia, um personal, as empresas elas possuem os mesmos processos. Precisa entender isso. E um desses Eu processos trabalhei é. na academia, sim. O cara alegava que não tinha dinheiro para me pagar. Aí eu falei, cara, vou fazer o quê? Você tem que me pagar, é obrigação sua me pagar. Sim, não é favor. Aí, um belo dia, ele tirou dinheiro do caixa para poder ir para balada numa sexta-feira. Ele, dono. Falei, cara, tu tá tirando dinheiro do caixa para ir para balada em vez de me pagar, tá de sacanagem. Irmão, procura outro que eu não trabalho mais aqui. Tá? Isso não tem o menor princípio empresarial. Não existe, entendeu? Existem vários princípios. Por exemplo, dinheiro caixa não é um dinheiro de mexer, é um dinheiro de. Enfim, tem vários princípios. E um dos princípios é, quando a gente também está liderando nesse tipo de empreendimento, é entender isso aí. Ó. Às vezes a gente não entende com quem a gente concorre. Então, por exemplo, uma academia, o conceito de concorrente direto e indireto está claro para vocês? Existem dois tipos de concorrente, o direto e o indireto. Vocês conseguem traduzir para mim esses dois conceitos? Alguém se arrisca aí? Concorrente direto, por exemplo, eu gosto do fitness, da sala de musculação. A Edna também gosta. Ela é concorrente direta. Eduardo é educação física, mas é do estileto. É concorrente direto, por exemplo, assim? Pode ser encarado como indireto, mas o indireto ele pode ser inclusive de outra área. Então, se o teu cliente está, É, ele está, terapia. oi?
de terapia. Não só isso, olha aqui, ó, vou botar uma imagem na tela. Ó. Quem são esses caras aí, esses concorrentes aí? Ó? Netflix. Verdade. O A trânsito, gente quer o ficar na cama. trabalho. Às vezes o cliente, concorrente direto é aquele que faz a mesma coisa que você, tá? O indireto é aquele concorrente que o cliente, teu cliente, ele pode trocar você por ele. Então, por exemplo, eu posso morar no mesmo bairro que você tem a academia. Imagina que vocês têm uma academia em Campo Grande, tá? E eu moro em Campo Grande, do lado da sua academia, ou no mesmo prédio. Mas eu trabalho no centro. E todo dia eu pego esse trânsito aí para chegar em casa, tá? O que vai acontecer? O meu concorrente, às vezes, não é nem outra academia. O meu concorrente, às vezes, é o trânsito. O que eu faria? Vou me matricular na academia no centro. Que aí, quando eu saio do trabalho, ao invés de pegar o trânsito, eu vou para a academia, faço hora lá treinando, depois vou para minha casa, tá? Então, às vezes, uma academia de bairro tem um concorrente, ela é focada no bairro, mas ela tem um concorrente que está em outro bairro, que é uma academia que está no centro da cidade. Porque o concorrente não é bem a academia, é o trânsito que o cliente dele pega e impossibilita ele de treinar contigo. Existem outros, Netflix, quantidade de horas de trabalho, o mundo online. Né? Eu não tenho dúvida que hoje, se você pega a geração aí, essa criançada de 8, 10 anos ou menos, não sei se tem alguém dentro de escola trabalhando, se você olhar um recreio de ensino fundamental 1, você vai ver a criançada. Agora em pandemia tudo bem, tá? Mas antes da pandemia, tem mais criança no telefone do que jogando futebol de latinha, no meio do corredor, no meio do recreio. Hoje as crianças têm muito mais conforto, né? Elas se sentem muito mais à vontade interagindo com a tela do que com outro ser humano. E não tenha dúvida que daqui a alguns 5, 10 anos você está enfrentando esse concorrente aí. O próprio telefone. Às vezes ela não quer. Né? Rede social e por aí vai. E às vezes o nosso concorrente indireto é um inimigo que a gente não está vendo. Por exemplo, né? Tem até uma brincadeira assim. Você já viu nos filmes, quando tem um inimigo invisível, qual é a primeira coisa que o mocinho do filme ele faz? Quando o inimigo é invisível? O que ele procura fazer? Jogar tinta, alguma coisa para poder tornar a pessoa visível. Ele tenta fazer com que o inimigo seja visível. Então, às vezes, a gente tem inimigo invisível dentro da nossa empresa, que pode ser o nosso atendimento. Quando a gente não mapeia os motivos de saída do nosso cliente, você sabe que sai, você não sabe por quê. Porque você não está pesquisando, você tem um inimigo invisível. Então, às vezes, Aquela pesquisa de satisfação, filha? também. Mas mais do que pesquisa de satisfação, é pesquisa de insatisfação, né? Que a gente chama pesquisa de retenção. É Sim. entender o que pode ser um sinal que pode levar a pessoa a sair daqui a um tempo. Porque depois que ela toma a decisão de sair, ela nem fala o motivo dela estar saindo. Ela simplesmente fala, não tem dinheiro, me mudei. Ela não fala, às vezes, 90% das vezes ela não fala a verdade. Então, é uma pesquisa que já era, o cara já saiu, já tomou a decisão de sair, já era, você não vai saber a verdade. Então, é uma pesquisa o tempo inteiro ali, antes da pessoa sair. É o relacionamento o tempo inteiro. É o marketing de relacionamento, de retenção de cliente. E às vezes a gente tem um inimigo invisível. Pode ser o nosso atendimento, pode ser quando a gente deixou de dar atenção a uma limpeza de um equipamento, pode ser quando a gente mandou mensagem para o nosso cliente que a mensagem chegou para ele de forma atravessada, não parece uma mensagem carinhosa. Enfim, várias coisas acontecem e podem ser nossos concorrentes invisíveis, né? Nossos inimigos invisíveis. É o concorrente Felipe, indireto. também seria interessante a gente experimentar o nosso próprio produto, né? O que a gente está Isso é oferecendo, né? fundamental. Eu trabalhei numa academia, você falou isso, agora eu lembrei. A academia chamava, posso falar porque a academia não existe mais. A academia chamava Luci e Cláudio.
lá no Leblon, super famosa. A academia ela ficou 38 anos funcionando no Leblon até ser vendida, sei lá, o prédio foi vendido até no ano 2019. Foi uma comoção, cara, aluno chorando. Tinha aluno lá que frequentava a academia nesse tempo todo, 30 e poucos anos, né? Tinha funcionário de 30 e poucos anos de empresa. Só para ter uma ideia de como é que era. Mas era uma academia de bairro. E ela tinha um concorrente direto ali, que era no mesmo quarteirão, que era a Academia Proforma. E a dona da academia, que era a Lucinha e o Cláudio. A Lucinha, ela treinava na Proforma. Ela falava, cara, como? E o Cláudio, ele não treinava na academia dele, ele treinava em casa, ele tinha uma academia em casa. Eu, cara, e na época que eu fui coordenador um tempo lá, os professores não podiam treinar na academia, porque tinha, né, uma coisa dessa do mercado que o professor não podia ocupar o lugar do aluno, os donos estavam treinando, não queriam perturbação de aluno falando com eles no horário do treino, isso era uma coisa muito antiga, que se perpetuava. Então, eu estou falando de 10 anos atrás, quando eu fui coordenador lá, a primeira coisa que eu fiz foi assim, obrigado, né, obrigado todo mundo, inclusive os funcionários, treinarem aqui. Recepção, todo mundo. Recepção principalmente. Como é que eu vendo uma coisa que eu não... Eu lembro de uma vez que eu cheguei para uma menina da recepção e perguntei, descreve para mim o spinning. Ela não sabia. Ela vendia spinning, mas ela não sabia descrever. Olha que surreal. Então eu obriguei todo mundo a treinar, e treinar junto com o cliente às vezes. Que ele, você é professor de meio-dia às 3? Tá, um dia você precisa trocar com um outro professor de outro horário, para você treinar de meio-dia às 3 junto com o teu cliente. Você vai treinar junto com ele. Se é coletivo, você vai fazer aula também. De vez em quando, óbvio. Para quê? Para a pessoa ver. É a famosa, né? Eu fico muito mais tranquilo de comer num restaurante quando eu vejo que o garçom também está comendo a comida de lá. É a mesma coisa. Enfim, aí a gente foi mudando isso com o tempo lá. E foi uma coisa bacana, porque aí dali saíram projetos de aula de ciclismo na rua e coisa na praia, quando nem tinha praia ainda. Muita atividade na praia. A gente fez um grupo de treinamento na praia, de futevôlei, por aí foi. Mas por quê? Porque a gente começou uma cultura nova. E entender que às vezes o nosso concorrente está do lado, né? E é o dono da empresa que malha na academia do lado. Pô, eu estou atestando que aquela academia é boa para eu treinar e a minha não. Isso era um concorrente muito grande, tá? Uma outra concorrência que a gente tinha lá era a quantidade de bolsa. Porra, a gente tinha tanta bolsa, que eles davam tanta bolsa para o comércio local, chegou uma hora que não tinha espaço para aluno pagante. Cara, surreal. Às vezes, numa aula de spinning que eu dava, eram 15 bicicletas, a gente tinha 10 bolsistas e 5 bicicletas disponíveis para os pagantes. Tá errado. Vamos colocar um limite do número de bolsas. E se o dono não quer pagar lá a manicure dela ou o almoço dele no restaurante, cara, ele que arrume outro jeito. Não é pegando, então eu vou comer de graça aqui, você treina lá na minha academia, tua empresa inteira pode treinar lá. Não é assim, tá? Então a gente precisou repensar nesses modelos de concorrência, tá? Mas mesmo assim a gente às vezes ainda consegue piorar, né? Quando a gente, como líder, fala, Denis, quer falar? Não, dar um exemplo também, a mesma coisa. Eu trabalhei na Fórmula, Unidade Madureira, quando tinha, e a dona de uma das academias ali em Madureira malhava na Fórmula e fazia aula comigo. Ela veio usufruir da própria academia, ela malhava na Fórmula. Aí a Fórmula fechou, a Unidade Madureira fechou, ela foi obrigada a usar. Ela, assim, meio que foi obrigada, entre aspas, a me levar para a academia dela para dar aula na academia dela, para pegar os alunos da Fórmula. Entendi. E ela acabou treinando, fazendo tudo lá na academia dela, mas só fez isso porque a unidade fechou. Entendi. Eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a fazer só no teu negócio, né? Mas você, inclusive, você precisa frequentar os concorrentes, né? Você acha que um dono de restaurante só come no restaurante dele? Não, ele come em vários restaurantes O nome disso é benchmarking, vocês já sabem que termo é esse. Você precisa fazer bench, você precisa entrar em outra academia, fazer uma aula avulsa, ter um bom relacionamento com os outros donos de outras empresas.
Você não precisa ser inimigo só porque o cara é teu concorrente, e por aí vai. Fala, Marcelo. Eu lembrei aqui daquele programa que tem no não é Masterchef, não, daquele chefe Jacan, né? Ele, Uhum. na visita do restaurante, aí ele chega, a primeira coisa, aí ele experimenta, ele vê que a comida tá ruim, ele pergunta, pô, vocês não experimentam a própria comida? É, Troço gelado, É Pesadelo na exatamente. Cozinha, eu acho o nome desse programa. Pesadelo na pesadelo na Cozinha. cozinha. Tô ligado, eu sei qual é. Exatamente. Né? Ah, é um exemplo também, né? Isso é liderança pelo exemplo. Ah, eu sou um nutricionista de emagrecimento, mas eu estou acima do meu peso. Eu estou obeso. Cara, e aí? Você não prova do próprio remédio? Eu vendo atividade física, mas eu não faço. Eu tenho uma vergonha que eu sou gordo. Oi? Eu tenho uma vergonha porque eu sou gordo. Não, você vende emagrecimento? Não, mas, pô, sei eu, né? Então, vamos Pô, lá. não. Se você fala, se a tua comunicação, sua linguagem é emagreça porque ficar acima do peso é perigoso para a saúde, é ruim para não sei o quê, se esse é o teu discurso e você está exatamente o oposto do que você fala, você concorda que isso é incongruente? As pessoas vão olhar e não vão acreditar no teu discurso? Agora, se você tem um outro discurso, Verdade. agora, eu sou dono de uma academia, eu treino em outra, eu sou dono de um restaurante, eu não como no meu restaurante? É meio É incongruente. complicado. É incongruente. A gente precisa ter uma alinhar Caso, toda a minha comunicação. qual deveria ser assim, o discurso? Oi? Qual deveria ser o meu discurso? LPO? Não, de fato, LPO, que é LPO, grandão, fortão, forte de força mesmo, né? De físico, bonito. Só é forte, igual o Matheus Barley. Mas a tua pergunta foi qual? Não entendi, porque o teu áudio está um pouco abafado. Qual seria seu discurso, é esse? Qual seria o meu discurso? Você que tem que me dizer, pô. Qual é a tua... Aí, de novo, volta na primeira aula. Volte algumas casas. Vai lá para a primeira aula. Qual é o teu propósito? O que você quer fazer? Imagina se o Denis, que dá aula de dança, não soubesse fazer a coreografia dele. Ele não dançasse. Ele soubesse só fazer lá a coreografia quebrada, mas ele não conseguisse juntar e apresentar o produto final. Você ia comprar a aula dele? Aí que tá. Negativo. Qual é o teu discurso? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Aí é você que tem que me dizer. Agora, não dá para eu ter uma empresa e não acreditar na minha própria empresa. Eu tenho uma academia e, cara, não, aqui eu não faço, não. Deixa o teu cliente ver que você bebe do próprio remédio, né? Se eu vendo luta e não sou lutador, se eu vendo futebol e nunca joguei bola, calma, peraí, vamos lá, vamos alinhar o nosso negócio. Mas aí, de novo, Então, amigo meu aqui, tá ouvindo? tô, Tá ouvindo melhor? Então, tem um amigo meu aqui, que deve ser da academia também, ele já é formado e tal, mas ele nunca treinou, nunca fez nenhum exercício de salão, assim, supino, bíceps, nunca fez. E dá aula, prescreve treino, e treino compatível também? eu talvez não fizesse o treino dele. Eu, tá? Tem clientes e clientes. Tudo aí, Hã? ele tem um amigo lá, ele é amigo da Edna, ele é amigo da Edna. Então, existem clientes e clientes. Eu me considero um cliente um pouco mais exigente. Eu talvez não fizesse um treino dele. Se ele fosse me passar o treino, eu olhar para ele e falar, tá, e quem é você? Ah, você já fez isso? Você já experimentou? Porque é um tipo de cliente. Vai ter gente que vai fazer, não tem problema. Eu não acho que é um discurso bacana. Você vender algo que você não consome. Eu quero, se eu consumo atividade física, se eu vendo atividade física, espera-se que eu consuma também disso. Isso está relacionado a um branding, está relacionado a uma linguagem alinhada, tá? Mas, de novo, não está escrito na pedra que você precisa ser dessa forma. Não está. Isso é uma coisa de mercado, uma análise de mercado que eu estou trazendo para vocês. Ah, Felipe, eu teria que fazer o quê? Você teria que fazer nada. Você faz o que você quiser. Eu só acho
baseado em branding, em posicionamento, em quando você está falando de venda, você está falando de persuasão, é muito menos eficiente você persuadir uma pessoa dessa forma. Eu não treino, mas eu vendo treinamento. Eu sou um dentista que tem meus dentes todo torto, mas vendo aparelho. Cara, se o que eu vendo é bom, por que eu não uso? É a primeira coisa que eu me pergunto. Se a comida do seu restaurante é boa, por que você não come? Se a sua academia é boa, por que você não treina lá? Então, isso aí é congruência, que a gente chama. Tá? Mas a gente pode piorar, e está ali. Ó, né? Mesmo assim, eu ainda contrato pessoas piores. Tá, professores, eu vou ler profissionais. Por quê? Para pagar menos. E aí eu vou entregar. Não. Quanto pior é a pessoa que você contrata, menor é o retorno que você vai ter. Pensa assim. Chamei o pior professor só porque ele é baratinho, não espere o melhor resultado. Isso é loucura. Isso é insanidade. Tá? Quando eu descuido da minha própria aparência, da minha higiene, da limpeza, da aparência da minha empresa, da higiene da minha empresa, da limpeza da minha empresa, da aparência da minha rede social, da limpeza da minha rede social, tudo isso é possível de ser feito. Quando eu deixo de investir na melhoria de máquina, equipamento, aparelho, ou no treinamento, no meu desenvolvimento, quando eu faço reajustes abusivos de preço, mudança brusca de horário sem comunicar cliente, sem perguntar para cliente, quando eu descuido da minha organização, eu esqueço que eu tinha que dar uma aula de personal, imagina. Só lembro 3 dias depois. E o cliente? Tchau, já foi embora. Tá? Quando eu não tenho direção do que fazer, não controlo as minhas rotinas administrativas, quando eu não tenho meta, tudo isso piora a minha situação. Tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. E olha só os fatores principais que levam você, futuro gestor de fitness, a perder clientes. Procurem aí o preço. Perdi um cliente porque ele me achou caro e foi embora. É perda de cliente, tá? Não é deixar de contratar. É perda. Não está aí. O cliente, de novo, entendam. Preço normalmente não é um motivo. É uma desculpa. E perda de cliente normalmente não está associada ao preço. Olha por esse gráfico que não sou eu que montei. E normalmente realmente não é o preço, né, professor? Porque, por exemplo, vamos botar as academias próximas, normalmente vão ter o mesmo valor. Se aquela ali cobra R$100, aqui vai cobrar R$100. Não é uma coisa certa, você tem que fazer isso. Mas normalmente é isso. A não ser que entre ali uma Smart Fit do lado da tua academia, ou uma Bodytech, que aí o preço deles é bem diferenciado. Mas o cliente vai embora quando você está concorrendo pelo preço. Aí é óbvio, cara, o que uma Smart Fit não entrega? O que tem de pior numa Smart Fit? É o maior motivo de... O atendimento. Tá ali, ó. O gráfico está mostrando. Se você tem uma academia de bairro cujo atendimento é o diferencial, mais um, porque lembra, atendimento ele não tem que ser o diferencial, ele é mais um diferencial. Tá? Se você tem um atendimento que aproxima esse cliente, que mantém ele relacionado contigo de perto, ele não vai sair. Ele pode até sair, mas ele volta. Isso é um fato. Que é a solução que as empresas estão tendo quando uma Smart Fit se instala do outro lado da rua. E ela vai se instalar, cedo ou tarde. Pode aguardar que se não for uma Smart Fit, é a Blue Fit. E pensa, analisa, onde que a Smart Fit abre? Onde que uma Blue Fit abre? É sempre perto de outra academia. Pode analisar. Ela não vai para um bairro onde não tem academia. E normalmente perto de uma Bodytech, né? Joga muito sujo. Oi? Não é jogo sujo, não? Jogo sujo? Nem um pouco. Nem um pouco. Ela não interfere em nenhum momento na tua empresa. Ela não entra na sua empresa, ela não faz nada. Nada. Isso é um jogo completamente limpo. O nome disso é concorrência. Livre concorrência. Ainda bem que você mora num mundo onde você é livre para concorrer.
Isso não é jogo sujo, tá? Agora, o seu cliente vai embora a partir do momento que você quer concorrer com eles. Eles têm uma puta de uma estrutura e um puta preço. Se você não tem nem estrutura e nem preço, mas é isso que que o aluno estava fazendo contigo, ele vai embora. Simples assim. Ele não é burro. Aquilo lá tem um bar, lá tem um bar. A cerveja aqui é tanto, do lado do bar aqui. Do lado dele eu boto minha barraca com a cerveja mais barata. Não é golpe sujo, não é jogo sujo, não? Golpe Não. baixo. Não, nem um pouco. Você não pode fazer isso? Existe alguma lei que proíba? Mas geralmente fazem-se assim, geralmente, ó, bota o preço igual para concorrer igual, entendeu? Aí é um problema teu, uma escolha tua. Normalmente não precisa se fazer isso, não. Você joga com o jogo que você quiser. A regra está aí. Você pode botar o mesmo preço tabelado, você pode botar mais barato ou mais caro. Empresa de alto ticket não está quebrando na pandemia. Empresa de alto ticket não está quebrando na pandemia. Então, precisa ficar atento a isso. Como assim? Então, precisa estar atento. Isso aqui, quem está dizendo aqui esse gráfico, não é o Felipe, é o Sebrae, é o SESI, são as empresas, é a IRSA, são as empresas que fazem pesquisa de mercado e o gráfico é sempre muito próximo. Razões de perda de cliente. Muda um pouco ali os números, mas a proporção é sempre a mesma. A maior quantidade de clientes vai embora porque se sente desprestigiado, mal atendido. E o atendimento eu não fui atendido, não significa que ninguém veio falar comigo. Não, às vezes aquilo não supriu a minha expectativa. Isso é não atender. Entende? Atender não é só, oi, tudo bem, bom dia, seu nome é esse, tal, toma um abraço. Isso é uma forma de atender. A pessoa se sentir desatendida é eu ter um serviço, por exemplo, da NET de internet em casa e durante um filme eu ficar sem legenda durante 5 vezes um filme de 2 horas porque o sinal cai o tempo inteiro. Isso é, eu pago, eles me dão um serviço, mas eu não me sinto atendido com aquilo que eu quero. Vou trocar. Então, atendimento não é só estar presente. É estar presente e me deixar satisfeito. Me atender como um todo. Fala aí, acho que foi o Marcelo, né, que falou. Então, é que nem onde eu trabalho. Eles funcionam com... O carro-chefe deles é o futevôlei, né? E eles também têm um funcional. Só que o funcional não tem quase material nenhum. Eu pego no pé deles, eu falo, né, que eu sou estagiário do funcional. Aí fala, a gente não tem espaço, que é na praia, a gente não tem espaço para guardar material, né, e tal. A desculpa deles é essa, mas se tiver que botar... Acho que teu áudio fechou aí, Quer Marcelo. dizer, parou? Você falou, se tiver que botar, aí Estão cortou dando o a teu áudio. mínima, né, para o outro, né? Volta, Marcelo. Ó, se tiver que botar, sumiu o teu áudio. Oi. Se tiver que botar mais de 10 bolas, né, no futebol, eles vão arrumar um espaço, vão dar um jeito, né? Mas para o funcional, eles não querem. Entendeu? E com isso vai perdendo aluno, né? Vai sumindo, mas no futebol ele vai crescendo cada vez mais. E se abrir alguém do lado ali com outra assessoria de funcional, é jogo sujo? Não, cara. Isso é livre comércio. Já tem. A outra empresa que eu trabalho em parceria com ela. Por exemplo, na parte da manhã, eles atendem nossos alunos. À noite, a gente atende os alunos dele, é uma parceria. Aí os alunos dele que treinam com a gente à noite reclamam, né, dessa questão da falta de material. Entendi. Entendeu? Só que os alunos falam com a gente, falam comigo, com o estagiário. Daqui a pouco eles vão para um terceiro. Aí. Assim que abrir um terceiro, eles vão. Um pouquinho mais de estrutura e por aí vai. Mas é porque eles não se sentem atendidos. Tá? Mas tem ali um percentual que não está contente com o produto, tem por mudanças por razões competitivas, ou seja, 9% ali, eu
fulano de tal tem a outra empresa que entrega a mesma coisa que vocês e me ofereceram um preço melhor. Tudo bem. Né? Se não é viável para mim, cara, é um cliente que eu perco. E por aí vai. Tá? Então, de novo, o que faz o cliente ficar comigo? Muitos fatores. Um dos fatores qual é o teu diferencial, o que faz você, de fato, ser diferente dos demais. Simples assim. O que faz você, de fato, entregar algo de valor. Eu preciso ver valor. Valor vale a pena? Vale a pena. Eu investi tempo, dinheiro? Sim. E por aí vai. Tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Aí uns exemplos aqui de academia, tá? Ó, já parou para pensar no que incomoda o seu cliente? Aí, ó, fala para o seu professor ministrar aula com a música bem alta. E ninguém consegue nem ouvir o professor e é aquela música que dói no ouvido. Corrija em excesso o aluno novo de ginástica, por exemplo. Cara, ele vai se sentir tão constrangido que ele não volta nunca mais. Tenha sempre fila no dia do pagamento e só uma recepcionista. Peça para ele preencher uma ficha de cadastro que contenha nome, endereço, CEP, e vai embora. 2 retratos, 3x4 e por aí vai. Ou seja, dificulta para ele o acesso. Na festa interna, a melhor mesa, né, é a do dono, depois coordenador, depois professor, depois do aluno. Né? Vai mostrando para quem é mais importante nesse horário. Tenha sempre opções alternativas em salas coladas, no mesmo horário. Capoeira e alongamento. Funk, aula de funk e yoga. Aula de tai chi, chuan e step. Bota um do lado do outro no mesmo horário e deixa rolar. Tá? Usa muito tipo de aviso. Ó. Proibido criança musculação, não entra na sala de sapato, não aceitamos cheque, não se pode natação. Cara, enche o cara de aviso ali. Ó. Estica funcionário, os feriados de quinta e terça. Então, o feriado é quinta, para quinta, sexta, sábado, domingo. Se tiver um na terça, emenda segunda-feira também. Faça isso. Feche a academia no dia 23 de dezembro. Ó, e só retorne no dia 2 de janeiro. Faz isso também para você ver o que vai acontecer. Substitua um excelente professor que está de férias por um desconhecido, nota 5. Não tenha bebedouro, balança, jornal interno, não faça pesquisa. E evite o aluno chato que reclama de tudo. Né? Foge desse cara. Discuta com seus professores, né, funcionário na frente de todo mundo. Discuta também com o aluno, dê esporro no aluno. Aqui na época do cheque pré-datado, né? Não aceite cheque pré-datado. Se aceitar, deposita antes do prazo, mas pede desculpa pro cara, falando que errou. Coloca para dar aula alguém com inscrição estagiário na camisa. Ligue para o trabalho do aluno para dizer que seu cheque estava sem fundo. Se ele não tiver, deixa o recado com o amigo dele, com a secretária. E dica extra, acho que tudo isso acima é besteira. Tudo isso que eu botei aí de dica são só pequenos exemplos, mas existem muitos outros exemplos. Tá? Então, assim, esse aí é o pior, mano. Qual? A minha cabeça de estagiária. Antigamente eu ficava lá no funcional, né? Porque a professora tinha saído, eu ficava lá no funcional. Mas quando eu ia na aula, lá no funcional, era de manhã, fora do horário, eu ia de camisa normal, sem camisa da academia. Mas quando eu ia à noite, era camisa de estagiário. E aí, os alunos comentavam ou não? Não. Teve só uma que eu chamo assim, o estagiário. Porque pela eu lei... Falei, oi. Ela falou, não pode. Mas ela falou só para, entendeu? Para eu querer assim, ó, me diminuir. Não diminuir assim, eu caguei, porque eu sou estagiário. Mas tipo assim, ó, para baixar minha bola, mas depois ela virou minha amiga. Mas a gente precisa entender também, ô Calvete, por exemplo, a gente é congruente com o que a gente faz. Você, se tivesse que operar, você ia ser operado tranquilamente por um estudante de medicina? Oxe, não, né? Não? Mas por que você espera que o aluno fique tranquilo com a tua aula, você sendo estagiário? Verdade. Nunca pensei por esse lado. A gente às vezes não é congruente. Eu fico puto, né? Se, porra. Olha para o umbigo.
Felipe, mas assim, o que está acontecendo hoje em dia, principalmente na área da educação física, eles estão preferindo contratar estagiário, aí colocam um professor como responsável técnico e pronto. E vida que segue, o estagiário está fazendo a função do professor, Ô, né? não é hoje em dia não, Marcelo. Sempre foi assim. E se Sempre eu te foi assim, falo, né? e se eu te falar que antes do CREF, nem isso tinha. Era qualquer um poderia dar aula. Aí, Antes do CREF era assim. Marcelo passou na frente da academia, olhou, bateu lá. Aqui, eu sei dar aula de ginástica. Ah, sabe? Então tá contratado. Era assim. Então, assim, hoje em dia está até mais controlado isso, por questões de fiscalização, a rede social. Um aluno filma um estagiário dando aula e posta, é caô, vai dar caô. É uma Teve prova um ali. caso esse aí, que o CREF bateu porque uma pessoa filmou de fora, um aluno filmou, aí o CREF foi lá na hora. Não Acho que precisa foi, mais de denúncia. acho que foi uma pessoa que tinha um conhecido que era fiscalizador do CREF, mandou direto pro Sim. cara, o CREF foi lá. Então, você imagina. Então, hoje está até um pouco mais controlado. Mas não é hoje, não. Antigamente era pior. Então, a gente precisa ficar atento também. O Calvete falou de olhar para o umbigo. Exatamente, a gente precisa olhar para a gente. O que eu faço? Está condizente com o que eu quero? A pessoa que eu quero que o meu cliente veja é a pessoa que eu estou me tornando? Ou eu critico o outro sem olhar para mim? Eu não vou no médico que, porra, ainda é um residente, não, que já até se for um estagiário que está lá dentro do hospital. Eu não quero ser atendido por ele, eu quero médico. Mas eu como estagiário, dou aula? Ué, não entendi nada agora. Precisa ficar atento a isso, tá? Enfim, a gente tem que estar atento a essas questões, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Tá? Eu vou botar para vocês aqui esse bate-papo que aconteceu hoje de manhã. Já está aqui. Deixa eu até clicar nele para ver se vai. Esse link que está no chat. Está abrindo. Abriu direitinho, né? Pronto, já até falou aqui. Esse link que está aqui no chat é o da aula da manhã do professor Felipe. E ele fala sobre como ele criou uma oportunidade. Eu faço umas intervenções também e se diferenciou no mercado, tá? Então assistam isso, é muito bacana. Qualquer coisa, vem aqui no chat, fala comigo que eu não no chat da aula, vai direto no chat aqui, que eu vou derrubar essa sala aqui. Eu vou ficar com o Teams aberto. Vai no chat do Teams e a gente vai trocando essa ideia sobre as dúvidas do conteúdo dele. Mas vocês vão ver o como é importante a gente estar alinhado com o nosso propósito na hora de escolher onde eu vou me diferenciar. E vocês vão ver que tem pergunta também dos alunos, inclusive uma pergunta, eu faço licenciatura ou eu faço uma pós? A gente vai respondendo isso, vocês vão entendendo o porquê a gente está sempre se autodesenvolvendo. Beleza? Dúvidas sobre o conteúdo de Mas hoje aí depois aqui? a gente vem para cá, não? Não tem Só vai ter necessidade, não. Você vai pode ser só se vídeo. tiver alguma dúvida. Ah, entendi. Tá? Show. Dúvidas do conteúdo de agora, que foi feito comigo? Não, tranquilo. Eu só não achei o link lá que você falou. E você consegue ver o chat aqui da aula? Calvete, eu te mando aí no WhatsApp. Tranquilo. Vou Tá, ver se eu ponho valeu. para mandar no WhatsApp aí para você. Valeu, obrigado. Beleza? Então, beleza, gente. Qualquer dúvida, voltem aqui no chat aqui do Teams e falem comigo que eu estou aqui online. Até às 5. Valeu? Andressa copiou o link aqui já? Valeu. Já, vou mandar no grupo aqui nosso. Valeu. Um abraço, gente. Valeu, Felipe. Obrigado aí. Valeu.